Então, tudo tranquilo aí em casa com vocês? Mais umas pitadas de português agora, continuando as informações a respeito da regência verbal. Lembra que eu falei que regência verbal é quando uma expressão, no caso o verbo, pede uma preposição, quando um tema é regido por outro. No caso, a gente vai ver o uso de preposição. Lembrando, os verbos que pedem preposição, ou é o verbo intransitivo, que pede preposição sim naquele adjunto adverbial, ou o verbo transitivo indireto. Lembrando que o verbo transitivo direto e indireto também vai na brincadeira. Bom, a relação da regência verbal que eu trabalhei, que me chama muita atenção, que ultimamente anda aparecendo, voltou a aparecer, na verdade, é uma matéria que eu falei na outra aula, né? Estava meio esquecidinha e agora eles voltaram. É o uso da regência verbal com pronome relativo, principalmente pronome relativo. Por isso que eu trago esse exercício aí que você está vendo é um exercício clássico, dá uma pausa para a gente poder tocar a vida. Bom, você já deu uma pausa lá. Você pode ver que em todas as opções, todas as letras, veio a palavra que, junto com de que, a que, o que sozinho. Então aí você lembra que a aurora é o terceiro tom, do qual fala o poeta, esse que é um pronome relativo, então eu vou para o próximo verbo. O próximo verbo é o verbo falar. Aí você vê, o poeta fala, aí faz análise em relação ao período anterior. O poeta fala do tom, ou ele fala ao tom, ou ele fala tom, a respeito da aurora. Então, quem fala, fala de alguma coisa. Por isso que a letra B e a letra D são eliminadas. Então, a aurora é o terceiro tom, de que fala o poeta, a aurora é o terceiro tom, do qual fala o poeta. Na número 2, a aurora é o terceiro tom. Aqui se refere o poeta ou que se refere o poeta, pelas opções que faltam. Quem se refere a, então a aurora é o terceiro tom, ao qual se refere o poeta. A que, sem crase, por favor, né, se refere o poeta. Aí agora vem a número 3. A número 3 ela vai desempatar ou para a letra A ou para a letra C. Na letra A, a aurora é o terceiro tom, a que propõe o poeta. Na letra C, a aurora é o terceiro tom que propõe o poeta. Como é que ficaria a brincadeira? Na próxima, depois do pronome relativo, veio o verbo propor. E quem propõe, propõe alguma coisa a alguém. O verbo é transitivo direto e indireto. Então aí a gente vai ter que lembrar uma coisa. Quando você tiver um verbo bitransitivo, aí você com o pronome relativo, aí você precisa ver. Se ele estiver resgatando a pessoa, vai ser com a preposição, transitivo indireto, objeto indireto. Se ele estiver referindo-se à coisa ou resgatando a coisa, ele vai ser transitivo direto, sem preposição. Então o poeta propõe ao tom ou ele propõe o tom para a aurora? Ele propõe o tom. Quem propõe, propõe aqui, no caso, propõe alguma coisa. Então o gabarito é a letra C. Quem faz menção a alguma coisa, que seria número 4. A aurora é o terceiro tom, a que faz menção o poeta. Lembrando que a número 4, essa preposição a que você está vendo aí, não é por causa do verbo, é por causa do substantivo abstrato menção, que também pede preposição, e se tem pronome relativo, vai para trás. Então, essa seria a ideia que a gente trabalhou muito. Eu trabalhei vários verbos, né? Na outra aula de regência verbal, agora a gente vai dar continuidade aos verbos especiais, mas não esquecendo que, às vezes, um verbo normal, como o verbo referir-se, né? Que é o caso da frase número 2, pode aparecer. Todo mundo sabe que o verbo referir-se pede a preposição a. Então, aí, nessa hora, esse cara ou vem associado à crase, que daqui a pouco a gente começa, ou ele vai vir associado ao pronome relativo. Continuando, então, a ideia de verbo, aqui eu vou fazer a mesma ideia que eu fiz na aula anterior. Eu coloco a frase e pergunto se ela está certa ou está errada. Lembrando, se estiver falso, vai aparecer a correção. Se estiver certo, vai aparecer um vizinho. Toda ação implica numa reação. Essa frase está implicando, ela está falsa. O verbo implicar no sentido de acarretar, ele é um verbo transitivo direto. Então, a minha ação implicou o pedido de demissão, implicou uma reação. Olha essa frase que estava no G1.com. Corte de gastos implica em redução de 18 bi na receita, diz ministro. Se você estivesse no vestibular, numa prova de concurso, e uma frase dessa aparecesse, você ia colocar o quê? Falso também. Porque o verbo implicar no sentido de acarretar uma coisa aconteceu por causa da outra, é transitivo direto, então ele é sem preposição. É lógico que existem outras regências do verbo implicar. Eu impliquei com você, por exemplo. Aí ele vira transitivo direto, aquela coisa toda.
Mas aí é o sentido. O sentido que vai aparecer provavelmente na sua prova é no se o verbo implicar tiver com a ideia, os professores tiverem com a ideia na cabeça, é no sentido de acarretar. Tranquilo? Continuando. Olha essa frase. Quando a predicação verbal é correto afirmar o quê? Eu vou ler rapidinho. A. Em lançar seu espaço implicava algum reconhecimento. Linha 3. O verbo implicar, nesse contexto, é um verbo transitivo direto, por isso seu complemento não existe preposição. Na letra B. Não há um imperialismo visionário como ele à vista. Né? O verbo haver é considerado um verbo de ligação, pois estabelece relação entre o sujeito e o predicativo. Na letra C, a ISS, Estação Espacial Internacional, representa a prova viva. O verbo representar é intransitivo, portanto, não necessita de complemento. A letra D, Marte é o futuro da humanidade. O verbo ser é classificado como verbo transitivo direto e indireto, ou seja, possui um complemento precedido de preposição e outro não. E a última, ele nos fornecerá a experiência vivida e a imagem. O verbo fornecer é classificado como verbo defectivo, pois não apresenta conjugação completa. Bom, você deu uma pausa. O que ele avisa é que só tem uma correta. Uma coisa que me chamou a atenção nessa daí é que, eu até vou dar mais uma olhada, mas todo mundo está certo na teoria. O problema é que ele me deu uma frase. Por exemplo, o gabarito é letra A. Tá? Já clicando no gabarito letra A. Olha só, ele fala que o verbo haver é correto. Se o verbo haver não é verbo de ligação, nunca foi e nunca será. Mas um verbo de ligação estabelece relação entre sujeito e predicativo. Essa é a teoria de um verbo de ligação. Na letra C, se o verbo representar fosse verbo intransitivo, de fato ele não necessitaria de complemento. Você poderia colocar um adjunto adverbial, que não é complemento verbal. Na letra D, quando um verbo é transitivo direto e indireto, realmente um complemento verbal é preciso de preposição e esse complemento verbal é chamado de objeto indireto e o outro complemento verbal, sem preposição, é chamado de objeto direto. E na letra E, quando um verbo é defectivo, ele não apresenta a conjugação correta. Então, a teoria está tudo certo, só que a frase escolhida aqui não está legal. O verbo haver é sempre transitivo direto, e aí ele nem vai ter sujeito, e muito menos predicativo, né? Ele fala se o verbo representar. Quem representa, representa alguém. Quem representa, representa alguma coisa. Quando eu falo alguém, quando eu falo alguma coisa, o verbo é transitivo, tá? Como eu não usei preposição, ele é transitivo direto, então por isso que ele vai ter um objeto direto, então ele necessita, sim, de objeto direto. Aí o é verbo de ligação, e aí vai só ter uma relação entre o sujeito e o predicativo. E a letra E, que a gente vê, nessa semana a gente vai ver isso aí. O verbo é classificado como defectivo. O que é defectivo? A palavra defectivo significa defeito. Quando você não consegue conjugar na primeira pessoa do singular, por exemplo. Tá? Alguns verbos defectivos eles não têm outras pessoas. Mas toda vez que um verbo for defectivo, ele vai ter defeito na conjugação, ele não vai ter, por exemplo, a primeira pessoa do singular do presente indicativo, o tal do eu. Qual é o presente do verbo fornecer? Eu forneço. Ou seja, se existe a primeira pessoa do singular, o verbo pode ser regular, irregular, mas defectivo ele não é. Ele não tem defeito, não. Tá? Continuando. O verbo preferir. Esse verbo preferir tem duas coisas para chamar a atenção. Primeiro, qual é ou quais são as corretas. Deu uma pausa aí? Então vamos lá. Quando você pega o verbo preferir, todo mundo fala que prefere uma coisa do que outra ou uma coisa que outra. Batendo papo, todo mundo fala errado. Todo mundo tem consciência, inclusive, que fala errado. O verbo preferir, ele é verbo direto, quando você só põe o que você prefere. Por exemplo, prefiro pizza, tá certo? Ou ele vira verbo transitivo direto e indireto quando você faz a comparação. Prefiro pizza a arroz, por exemplo. Tá certo? Olha, quem não prefere, né? Só japonês, talvez. Olha lá. Então, quando você tem um verbo que é, como preferir, ele não pode ter eu prefiro uma coisa do que outra, como tem na primeira frase, ou uma coisa que outra que está na segunda frase. Ele prefere uma coisa a outra. Mas o erro da terceira frase é isso aí. O verbo preferir também ele não aceita intensidade. Eu não posso falar prefiro 1000 vezes. Eu não posso falar prefiro antes. Eu não posso falar prefiro mais, prefiro muito e prefiro muito mais.
sempre vai estar errado, nem precisa continuar. Então, o que eu fico com medo? É da terceira frase. O aluno, na hora que ele vai bater papo, ele fala a frase 1 ou fala a frase 2. Aliás, uma observação, só para não esquecer. Alguns alunos sempre me perguntam, usar que e usar do que é marca de oralidade, é uso de colocalismo. Observaçõezinhas. Marcas de oralidade e uso de colocalismo, sim, na esmagadora maioria das vezes, é falsa, é errada, é uma frase errada. Tudo bem. Agora, você pode usar o que e do que a hora que você quiser fazer uma comparação para qualquer verbo, menos para o verbo preferir, ou para o adjetivo preferível, ou para o substantivo abstrato preferência. Tirando esses três caras, você vai usar do que, o que. Então, eu como mais pizza do que arroz, eu como mais pizza que arroz. Tanto faz falar que ou falar do que. Por quê? Eu não usei o verbo preferir, falei o verbo comer. O verbo gostar. Eu gosto 1000 vezes mais de pizza do que arroz. Eu gosto 1000 vezes mais de pizza, arroz. Sabe, eu estou até exagerando aí um pouquinho no pleonasmo aí. Agora, o que eu queria chamar a atenção, qualquer verbo você pode usar numa comparação, que e do que. O único cara que você não vai usar é o verbo preferir, o adjetivo preferível e o substantivo preferência. Então, no caso aí, a menina prefere ir para o castigo a lavar pratos? Tranquilo. Agora, não pode fazer esse prefiro 1000 vezes. Tranquilo até aí? Aí eu vou te dar uma dúvida. Qual dessas duas frases está correta? Rapaz prefere o futebol a vôlei. Rapaz prefere o futebol ao vôlei. Você dá uma pausa que a gente vai tocar. Qual é a regra do verbo preferir? Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Isso daí você já está acostumado. Então, qual é a coisa que eu prefiro? Futebol versus o quê? Vôlei. Moral da história, as duas frases estão certas. Só queria que você fizesse uma comparação, tá? Com elas, daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto. E qual frase está certa, ou as duas estão certas? O rapaz prefere português a matemática, ideologicamente está certo, que não pode preferir matemática, tem que preferir português, tá? Bom, e a segunda frase, o rapaz prefere o português à matemática. Qual seria o gabarito daí? As duas estão certas, só a primeira está certa, só a segunda está certa, ou nenhuma delas está certa. Como é que ficaria? Nesse caso, clicou, né? Nesse caso, deu uma pausa aí, o verbo preferir não tem intensidade, você não falou prefiro mais, prefiro muito mais, prefiro 1000 vezes, toca a ficha, vai falando a frase. Agora, a última frase está errada. Por quê? Vamos comparar. Volta para aquela frase que eu coloquei no masculino, futebol e vôlei. São duas palavras no masculino, então fica mais fácil. Na primeira, o rapaz prefere futebol a vôlei. Como na primeira preferência você não usou artigo, na segunda expressão associada ao verbo preferir, vem sem artigo. Então, esse A que você está vendo aí, prefiro futebol a vôlei na primeira frase, é só uma preposição. Quando você fala a segunda frase, o rapaz prefere o futebol ao vôlei, para ter um negócio chamado paralelismo, se na primeira preferência você usou o artigo, na segunda você também tem que usar o artigo. No masculino dá para ver que fica tranquilo ouvir a expressão ao, tá? Então o rapaz prefere o futebol, esse o é artigo, ao, o a é a preposição do preferir, e o é o artigo do vôlei. Então o rapaz prefere o futebol ao vôlei. Quando, porventura, você tiver na segunda expressão, associada ao verbo preferir, preferência ou preferível, tiver uma palavra no feminino, você tem que fazer paralelismo. A primeira frase está certa por quê? O rapaz prefere português versus o quê? Matemática. Se na primeira preferência, português, veio sem artigo, na segunda, matemática, também vem sem artigo. Por que a última frase exige crase? Por quê? Se português, que é o masculino, aceitou o artigo o na última frase, matemática, que é feminino, também tem que aceitar o artigo. Aí você coloca um a em cima do outro. Não vai achando que o verbo preferir vai aceitar crase a hora que você quiser. Pode ver que no terceiro exemplo, matemática é feminino, está correto sem crase. Na última frase, na quarta frase, houve a necessidade de colocar crase para fazer um paralelismo. Se no primeiro elemento eu usei com artigo, no segundo elemento eu também uso com artigo. Perfeito? Continuando, o verbo querer. Grosseiramente, quando você tiver o verbo querer, ele é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, no sentido de exigir alguma coisa, ter vontade, eu quero isso, eu quero aquilo, sabe? Assim por diante. Então, eu quero sua ajuda imediatamente,
né? Objeto direto, eu a quero, objeto direto, e quando tiver pronome relativo, não joga nada para trás. O cargo que eu queria foi ocupado. Quando que você vai encontrar o verbo querer como preposição? E aí lembra que tem uma outra pergunta embutida, tá? Então lembra, 99% da querer, transitivo direto, transitivo direto, transitivo direto. Tranquilo. A única chance do verbo querer pedir preposição, no caso vai ser a preposição a, é associada a querer bem. A ideia de amar. Então quem quer bem a alguém. Então eu quero bem aos meus filhos, eu lhes quero bem. Olha a comparação lá em cima com aqui, tá? E a pessoa a que quero bem são os meus filhos. Ou seja, quando você tiver o verbo querer, a única chance que ele tem de ser usado com preposição, e aí você vai usar o objeto indireto, e aí você vai usar o pronome colher, e aí se tiver pronome relativo, a preposição vai ser atraída por esse pronome relativo, é associada à ideia de querer bem no sentido de amar. Perfeito? Então, agora, vamos tocar a vida. Exercício. Aqui você vai dar uma pausa, tá? E eu já vou tocando ficha. Clicando aí, pausa, vai lá. As constantes faltas ao trabalho implicaram a sua demissão. Essa frase está correta. O verbo implicar no sentido de acarretar, ele é um verbo transitivo direto. Não pode falar implicou na sua demissão, implicou em sua demissão. Estaria falso. Do jeito que você está vendo aí, é perfeito. A frase 2. Procederemos à abertura do inquérito. Você está vendo uma crase. A gente lembra que a regra básica de crase já foi dada. Primeira condição para ter crase. Depois da minha letra A, a próxima palavra tem que ser feminina. Abertura bonita. Abertura bonita, realmente a palavra abertura é uma palavra feminina. Aí eu vou tirar essa palavra feminina, vou colocar, né, uma masculina. Para o contexto da frase, eu posso colocar fechamento. O certo é falar, procederemos o fechamento ou procederemos ao fechamento? Ao fechamento. Então, essa crase está perfeita, por isso que a número 2 é uma frase correta. A frase 3, o cargo a que aspiramos é disputado por todos. Aí, ó, veio a palavra que. Lembra que você já teve que dar uma pausa, né? Não vamos nunca ignorar de dar uma pausa aí. Primeiro erro, prefiro mais. Não, desculpa, a número 3, tá? Eu já estava lendo a número 4, desculpa. A número 3, eu tenho um pronome relativo como verbo aspirar. Lembra? Se o verbo aspirar está no sentido de tirar, ele não tem preposição. Quando ele está no outro sentido, no sentido de desejar, ele vai pedir a preposição. Bom, a número 4 já deu para ver o gabarito e letra D. A número 4 é errado, que não pode falar prefiro mais, tá certo? E ninguém prefere uma coisa do que outra. E sua atitude é incompatível não ao ambiente, é com. Quando é incompatível, compatível com alguma coisa. Tranquilo? Esse exercício que você fez aí, espero ter acertado, ele é muito bom. Muito bem, foi muito bem feito, não me lembro de onde eu tirei. Daí. Esse exercício me lembra alguma coisa voltada para o Enem. Eu tirei o ABCD, então aí de repente quando a gente montar 1, 2, 3, 4, 5, lembre que a ordem que eu vou colocar é a ordem que eu achei como gabarito, tá? Bom, aí você tem a coluna 1 com significado, as frases, e a coluna 2 com significado. Dá uma pausa aí e faz esse exercício. Vamos lá. Ele chamou a professora. Ele chamou a professora, o diretor da escola chamou todos para a reunião. Não o chamam pelo nome, mas pelo apelido. Todos lhe chamavam de idiota e chamavam desesperadamente pela professora. Perfeito? Vamos clicando, clicando, clicando. A número 1. Ele chamou a professora significa em voz, dizer o nome em voz alta. Eu também aceitaria o último espacinho ali, do dizer o nome. É aquilo que eu falei agora há pouco. Eu estou respeitando a ordem que estava, mas o número 1 poderia aparecer aí no último, né? Dizer o nome. O diretor da escola chamou todos para uma reunião, significa que ele convocou todo mundo. Por que eu estou trazendo esse exercício? Porque o verbo chamar tem mais de um sentido e tem um item aí que é perigoso. Ou não perigoso, né? Terceira, não chamavam pelo nome, ou seja, não diziam o nome pelo apelido, tá certo? Não me chamam pelo meu nome, me chamam pelo sobrenome, no meu caso. E todos lhe chamavam de idiota, chamavam desesperadamente pela professora, óbvio, vai aparecer junto. Todos lhe chamavam de idiota significa apelidar, cognominar. O que eu queria chamar a atenção é para número 4. Quando eu achei esse exercício, o número 4 que me é importante. O verbo chamar, na maior parte das vezes que você vai ver, é verbo transitivo direto. Eu chamei você, eu chamei o seu amigo,
O verbo chamar, no sentido de vem cá, convocar, né, invocar, ele é verbo transitivo direto. Ele pode ser usado com a preposição por. Então, eu chamava por você, eu chamava pelo seu amigo. Agora, no item número 4, quando o verbo chamar estiver associado à ideia de cognominar, eu prefiro falar apelidar, mas às vezes isso é cognominar, é a mesma coisa, ele vira um verbo transobjetivo. Significa dizer que eu posso escrever do jeito que eu quiser. A número 4, eu vou falar 4 vezes a número 4 e todas corretas. Do jeito que está aí, todos lhe chamavam de idiota. Também poderia falar todos lhe chamavam idiota. Poderia falar todos o chamavam de idiota e todos o chamavam idiota. Ou seja, o verbo chamar no sentido de apelidar, cognominar, ele é livre para você colocar do jeito que você quiser. Tocando. Assinale a alternativa que apresenta incorreção na regência de acordo com a norma culta. Dá uma pausa aí. Cliquei. O gabarito é letra C. Tá certo? Quem se refere a alguma coisa. Bom, a frase quero a Pedro, sentido de querer bem, a pessoa manda sem crase. Óbvio, Pedro é uma palavra masculina, por isso que esse a é só a preposição. Custou-lhe aceitar a verdade. Normalmente isso aí aparece em Minas, Goiás, né, interior de São Paulo. O verbo custar no sentido de ser custoso, você não pode falar eu custei a entender, eu custei a aceitar a verdade. Custou-lhe, custou-me, né, tem que colocar com o pronome. Aqui você tem o a qual na letra D de dado, é um pronome relativo, quem sonha, sonha com, a preposição foi deslocada, então essa é a cidade com a qual sonhamos. E a última, quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa, então eu assisti ao filme, assisti ao jogo, assisti à conferência com crase. Outra, assinale a letra correspondente, completando a lacuna, pausa aí. Depois da pausa, vamos lá. O certo é falar não lhe queriam próximo ou não o queriam próximo. Aí, ó, é o verbo querer. O que eu falei agora há pouco? Quando o verbo querer aparecer na sua vida, lembra que na maior parte das vezes ele é TD, transitivo direto, e aí se for TD aí, eu vou usar a letra B, a letra D e a letra E, o pronome oblíquo O. Agora, se ele tiver com a ideia de querer bem, é a única chance que ele tem de virar transitivo indireto. Então, não lhe queriam próximo ou não o queriam. Cliquei, que não está com a ideia de querer bem, aí não está com a ideia de amar, está só querendo dar ideia, em qualquer outro sentido que você tiver o verbo querer, ele é sem preposição. Então, a letra A e a letra C eliminadas. Não o queriam próximo aos menores, não o queriam próximo dos menores, ou não o queriam próximo pelos menores. Foi? Cliquei. Olha lá. Quem quer alguém quer perto a alguém ou de alguém. Então, por isso que ainda continua o exercício. Você pode ficar próximo ao muro ou próximo do muro. Você pode ficar próximo ao seu pai ou próximo do seu pai. E agora vamos desempatar. Porque sabiam que ele poderia submeter-lhes a castigos, na letra B, ou submetê-los a castigos. Clicando, o gabarito é a letra D de dado. Por quê? O verbo submeter, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Quem submete alguém a alguma coisa. Você está vendo que o a castigo já está com a preposição? Pô, Peter, isso aí não é artigo? Não. Quando você tem uma palavra no quando o a está no singular e a próxima está no plural, isso é uma preposição. Quando você encontra a letrinha A e a próxima masculina, isso é uma preposição. Então, como aí já tem a preposição e o verbo é bitransitivo, a próxima expressão representará o objeto direto, por isso que eu sou obrigado a usar o O. Poderia submetê-los a castigos. Continuando. Marque as alternativas corretas quanto à regência verbal. Aqui você tem duas opções, dá uma pausa, faz tudo, ou vai dando pausa, mas só que eu vou tocando ficha, tá? Cliquei, vamos lá. Na verdade, não me simpatizo com suas ideias inovadoras. Essa proposição está clicando, falsa. O verbo simpatizar, ele pede a preposição com. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa. Perfeito. A única curiosidade é que ele não aceita pronome. Eu não posso falar eu me simpatizo. Tu te simpatizas. Não, é eu simpatizo. 2. Para trabalhar, muitos preferem empresa privada ao serviço público. Cliquei, verdadeiro, também verdadeiro. Eu ia falar verdadeiro falso, mas já falou verdadeiro. Bom, quem prefere uma coisa, a empresa privada, versus o quê? O serviço público.
Entre empresa privada e serviço público, eu coloquei a preposição a, obrigatório para o verbo preferir. E fiz um paralelismo. Se na primeira preferência, empresa veio com artigo, na segunda ocorrência, serviço deveria estar com artigo, por isso que está perfeito. 3. Lamentavelmente não conheço a lei a que te referes. Verdadeiro ou falso? Desculpa, gente, eu falei a frase corrigida, né? A lei a que te referes. Está meio tortinho aí. Quem se refere a. Eu não conheço a lei a qual tu te referes. Então, esse pronome relativo tem que jogar a preposição para imediatamente antes do pronome relativo. Na hora que eu li a frase, eu falei com a preposição. Número 4. Existem muitos meios que podemos recorrer nesse caso. Agora com calma. A 04, verdadeiro ou falsa. Cliquei. Essa proposição está certa. Quem recorre a alguma coisa. Existem muitos meios aos quais podemos recorrer. Esse que você está vendo é pronome relativo. Podemos recorrer a uma locução verbal. Quem manda é o verbo recorrer. E quem recorre a alguma coisa, desloca para trás. Vamos em frente. Se todos chegam à mesma conclusão, devem estar certos. Essa proposição está? Cliquei. Ela está verdadeira. Vamos lá. Quem chega a algum lugar. O verbo chegar, ele pede a preposição a. Aí você vai ler mesmo a conclusão. Vamos colocar a mesma conclusão, que é feminino, vamos pôr o mesmo pensamento. Se todos chegam ao mesmo pensamento ou se todos chegam ao mesmo pensamento? Ao. Se na hora do masculino eu escuto ao, na hora do feminino a crase é empregada. Perfeito? Número 6. Os autores fazem referências desabonadoras às características do brasileiro. Essa proposição estaria? Vamos lá, cliquei. Ela está falsa, porque está faltando uma crase. Vamos lá colocar de volta para cá. Né? Quando você faz referência a alguma coisa. Tá? Substantivo referência está pedindo a preposição. Né? Tirando características, eu vou colocar jeito. Os autores fazem referências desabonadoras ao jeito do brasileiro. Se no masculino eu escutei o ao, então no feminino vai ter a crase. Lembrando, os dois estão no plural, tanto o a quanto característica, os dois estão no plural, então volta para a regra básica. E a última, prefiro isto, aquilo. Essa proposição está? Cliquei, verdadeira também. Essa aqui eu dei uma encaixadinha, tá? Ela não existia. O lance é o seguinte, o verbo prefere, quem prefere uma coisa a outra. Então eu prefiro doce a salgado, sem, né? Só com a preposição. Eu prefiro o doce ao salgado. Perfeito. Só que lembra que existe uma regra para o aquele, aquela, aquilo receber crase. Então você vai falar assim, eu prefiro doce a isto. Então quando você tiver o aquilo, o aquele e o aquela, e você conseguir trocar por a isto, a esta, ou a este, aí vai ter crase. Então, assim, vamos imaginar uma outra frase. Eu prefiro doce a isto. Então, eu prefiro doce a aquilo. Então, é por isso que ela está certa. Perigosa, perigosa. Sabe que eu não tenho medo de colocar encrenca, aí é só você, de repente, entrar em contato, e há meios para você entrar em contato. Bom, regência aponte as corretas. 1. Dinheiro e fama são coisas que não aspiro. Pergunto, essa proposição estaria verdadeira ou falsa? Lembra, ou você faz tudo junto, ou você vai dando pausa uma por uma. Aliás, uma coisa, né? Toda vez que você tiver uma folha, teve alguns alunos que entraram em contato, acho que eu já toquei nesse assunto, quando eles têm a folha na mão, então eles preferem assim, eles fazem a número 1, e aí dão play para poder fazer a questão inteira. Aí eles dão uma pausa antes da questão número 2, fazem no papel a questão número 2, tá? Lembra que isso daí também está disponível, as folhas também estão disponíveis, né? Os slides estão disponíveis em formato de PDF. Vamos lá. Então, a 01, ela é verdadeira ou falsa? Ela é falsa. Por quê? Dinheiro e fama são coisas às quais, pronome relativo, não aspiro. O verbo aspirar, ele não tem preposição que vai no sentido sorver, cheirar. Como aí eu estou no sentido desejar, a preposição é obrigatória, então joga para imediatamente antes. Número 2. O romântico jovem namorava com a jovem mulher no parque municipal. Você poria que essa frase é? Cliquei. Ela é falsa também. O verbo namorar, ele é verbo transitivo direto. Esse aí não aceita a preposição com. Antigamente se usava com advérbio de companhia. Então, o seu pai namorou a sua mãe, tá? Com o tio. Ou seja, com advérbio de companhia com o tio. Então, muita gente pegou isso daí e não tirou. Mas quem namora alguém. Então, o seu pai namorou a sua mãe namorou o seu pai.
Número 3, obedeceu rigorosamente o horário de trabalho do corte de cana. Essa frase estaria, vamos lá, verdadeira. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Moral da história, horário é masculino, está com o artigo o, e o a, que está vindo junto com o ao, é do verbo obedecer. Número 4. O fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade. Verdadeiro ou falso, cliquei. Essa aí, falsa. Quem agride, agride alguém. Eu não agrido a você, eu agrido você. Então, ele agrediu o rapaz, ele o agrediu. Não poderia usar o lhe. 5. Informou ao cliente que o advogado chegara. Você colocaria verdadeiro ou falso nessa proposição? Vamos lá? Quem informa, informa alguma coisa que o advogado chegara a alguém. Lembra que eu sempre aviso, cuidado com o verbo avisar, cuidado com o verbo informar. O verbo informar, ele é verbo bitransitivo. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Informou o quê? Que o advogado chegara. A quem? Ao cliente. Penúltima. Vou visitar-lhe na próxima semana. Essa proposição estaria, vamos lá, clicando. O verbo visitar, ele é verbo transitivo direto. Eu não visito ao meu pai, eu visito o meu pai, eu visito o meu amigo. O verbo visitar é transitivo direto, então, de novo, você não pode usar o lhe, tá? Tem que usar como verbo transitivo direto, assim como apareceu na 04, que está no agrediu, e na 06, usa o transitivo direto, o pronome oblíquo, o a, os as. A número 7. Avisei-lhe da mudança de horário. Certo ou errado? Hein? Certo ou errado? Eu estou balançando a cabeça por outra coisa aqui. Certo ou errado? Vamos lá. Cliquei. Ela está verdadeira. O verbo avisar e o verbo informar, ele tem... Qual é o grande medo dele? Eles têm duas regências. Eu poderia falar quem avisa alguma coisa a alguém, ou quem avisa alguém de alguma coisa. Eu avisei o quê? Eu avisei o rapaz da mudança de horário. Essa frase aí, a penúltima e antepenúltima, lembra, eu coloquei 2 exemplos aí, como essa aí não é um exercício. Todas as frases que vocês estão vendo aí são de provas que já apareceram. Eu só montei, tá? Queria chamar a atenção que tanto na antepenúltima como na última, o verbo avisar e informar apareceram corretos. Cuidado, que eles também podem aparecer de forma errada. Vamos lá. Assinale a opção em que as duas frases se completam corretamente com o pronome oblíquo lhe. Lembrando uma coisa, quando você tem esse tipo de pergunta, o uso do pronome oblíquo lhe, quando vem nesse tipo de enunciado, é para brigar com o pronome oblíquo o. Lembra que eu falo, 75% dos verbos são transitivos direto. Então é muito fácil você usar o pronome oblíquo o e o pronome oblíquo a, tá? Alguns verbos pedem a preposição a, eu vou usar com a palavra lhe, tá certo? Agora, lembra que isso aí, aquela pergunta de falar se o lhe é complemento nominal, adjunto nominal ou objeto direto, é uma outra coisa. Ele vai te dar uma frase correta e vai te perguntar qual que vai ser a classificação. Aqui, eu colocando essas frases todas, eu achei esse exercício muito bom, o nível dele é bom, tá? Como é que ficaria? Qual que as duas podem? Dá uma pausa aí. Olha lá, cliquei, o gabarito é letra C, tá certo? Aí vai aparecer toda a resposta que vai acontecer. Quem ama alguém, ama alguma coisa, como o verbo amar é sempre transitivo direto. Eu amo aquela mulher, eu a amo. O filho não obedecia. Quem obedece, obedece a alguém. O filho não obedecia ao pai, lhe obedecia. Na outra, quem espera, espera alguém, espera alguma coisa. Eu esperei você, eu a esperei, tá certo? Eu já conheço, quem conhece, conhece alguma coisa, eu conheço aquela mulher, eu a conheço. Bom, a letra C, o gabarito, quem quer bem, lembra que eu falei do verbo querer? Quando ele tiver com a ideia de querer bem, ele vira transitivo indireto, e aí você vai colocar o lhe como objeto indireto. Então, nós lhe queremos muito bem, e o verbo perdoar, ele é um verbo bitransitivo. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Então, eu vou perdoar o crime, eu perdoei o crime, eu o perdoei. Eu perdoei o roubo, eu o perdoei. Mas aí eu estou perdoando o João. João aí é vocativo, então eu não, nunca lhe perdoei. Então, quem perdoa, perdoa ao João. Perfeito? Na letra D, quem encontra alguém. Então, eu encontrei você, eu encontrei o rapaz, eu encontrei a menina trabalhando, né? Tá certo? Ou eu ainda não encontrei aquela pessoa, né? E desejou-lhe felicidade. Quem deseja, deseja alguma coisa, felicidade, sem preposição, a alguém. E na letra E, quem vê, vê alguém. Lembra? Muitas vezes você vê em música, eu lhe vi, eu lhe vejo. Não, o verbo ver é TD, tanto direto, e aí eu vou ser obrigado, vejo aquela mulher, eu a vejo.
E a última, chamou-lhe de tolo ou chamou de tolo. Lembra que o verbo chamar, no sentido de apelidar ou cognominar, ele é um verbo transobjetivo. E aí você escreve do jeito que você quiser, com o pronome lhe ou com o pronome oá, os, as. Tá certo? Uma das frases apresenta uma transgressão de regência verbal. Segundo a norma culta, indique. Dê uma pausa aí. Não vou ler não, tá, gente? Porque você já deve estar cansado da minha voz. Clicando, a única que está errada é com o verbo implicar. O verbo implicar no sentido de acarretar, ele não pode ter a preposição aí. Lembra que esse num é a preposição em com o artigo um. Aí você tem que falar não implica um novo delito. E a última que nós vamos fazer agora, julgue as frases abaixo quanto ao processo de registro verbal e me mostra quem é que está correto. Vamos lá. Bom, deu uma pausa. Custo a crer que ele foi eleito. Você acha que está certo? Quero informar-lhe sobre o ocorrido ontem na reunião, ver se está certo. Havia bastantes dias que moravam nesse bairro. Aqui eu queria chamar a atenção. O enunciado não está falando em norma culta, na número 3. Aí o aluno fica assim, peraí, bastantes? Será que está certo? Lembra a ideia. O bastante pode plural se ele trocar por muitos ou por muitas. Então, havia muitos dias que moravam. Então, aqui o bastantes está corretamente empregado quanto à concordância. Mas o enunciado não quer concordância, o enunciado não quer norma culta, que seria qualquer coisa. O enunciado quer regência. Então, você vai vigiar o verbo. E lembrando que o verbo haver está certo no singular, porque o verbo haver aí significa existir, ocorrer, acontecer, ou tempo decorrido, então o verbo haver não pode ir para o plural. Tá bom? Bom, vamos lá. O gabarito vai ser letra E. A primeira e a segunda estão erradas, tá? Só uma lembrança, não simpatizei nem com ela, nem com suas amigas. O verbo simpatizar, quem simpatiza, simpatiza com. A número 4, o verbo implicar no sentido de acarretar é sem preposição, implica um corpo saudável, perfeito, tá? A frase. E o morava, quem mora, mora em algum lugar, você está vendo neste, né? Essa letrinha N, para quem esqueceu, é a preposição em que se grudou ao pronome demonstrativo este. Perfeito? Qual é o erro da número 1? O verbo custar, quando você tiver com a ideia de ser custoso, você não pode conjugar na primeira pessoa. Eu custo a crer. Tu custas a crer. Ele custa, você custa a crer. Não. Tem que ser com o pronome oblíquo. Então vai ficar custa-me crer. E a número 2 eu corrigi de duas formas, tá? O verbo informar, avisar, notificar, prevenir e comunicar, eles têm duas formatações diferentes. Eu posso falar que informa alguma coisa a alguém, tá? Como está em azul, ou em verde. Quem informa alguém de alguma coisa, informa alguém sobre alguma coisa. O que eu queria chamar a atenção? Quando você tem um verbo que é bitransitivo, se você usar o pronome lhe, ali dentro já tem uma preposição a. Então, no próximo complemento verbal, você não pode usar a preposição. Por isso que a primeira que eu corrigi foi deixando lhe e tirando o sobre, que é uma preposição. Tá? Também dá na mesma colocar o do aí, né? Do coito, também estaria falta. Olha, então vai ficar, quero informar-lhe sobre, quando você tem um verbo que é bitransitivo, uma coisa fica com preposição e outra coisa fica sem preposição. Ali ele misturou, na número 2, ele misturou tudo. Moral da história, ou você fala, quero informar-lhe o ocorrido ontem na reunião, tá? Ou quero informá-lo sobre o ocorrido, quero informá-lo do ocorrido, tá? Cuidado com o verbo informar, cuidado com o verbo avisar. Perfeito, era isso que eu queria falar para vocês, espero estar ajudando. Ficando concentrado, ósculos e amplexos, tudo de bom.